Deus do crime. Capítulo 37 ao 40. Ajuda. Realmente. Sinto muito. Deveria ter prestado mais atenção. Kang-suk se curvou enquanto estava sentado à mesa da cozinha. Uma expressão sincera de arrependimento em seu rosto. Embora Kang-suk tivesse o rosto de um Yun da vizinhança, ele ainda era um detetive que investigava homicídios. Ele havia passado as últimas 3 semanas extremamente ocupado. E só disse que estava em um caso. E que ainda não tinha conseguido capturar o culpado. Taiyuki colocou os talheres diante de Kang-suk e disse: Yun, não precisa se desculpar. Eu sei que está ocupado com o trabalho. Ainda assim. Não. Eu não podia receber ligações porque estava o tempo todo em reuniões. Eu vou matá-lo. Kang-suk ficou sabendo do que tinha acontecido com Taiyuki e Han depois de tudo ter sido resolvido. Ele realmente parecia estar sofrendo pelo fato de não ter ajudado em nada. Kang-suk se virou e olhou para as costas de Han, que estava fazendo a comida na cozinha. Han disse que queria voltar para a faculdade. Sim. Se eu soubesse disso, não teria doado aquela minha recompensa. Taiyuki riu. Ele sentiu como se estivesse olhando para um cachorro que queria ajudar a dona. Por que você não se confessa? Isso poderia te ajudar. O que isso significa? Como eu poderia me confessar para Han? O Yun gosta da Noona. Isso está na cara. O rosto de Kang-suk ficou vermelho igual uma beterraba. Sua aparência de urso ficou abatida no mesmo instante. Não é isso. Eu decidi que primeiro precisamos ser amigos. Amigos? O que o Yun está dizendo? Era fácil até mesmo para Taiyuki, que não tinha nenhuma experiência em relacionamentos amorosos. Saber que Kang-suk estava adotando a abordagem errada em relação a Han. De qualquer forma. Você estudou direito? Uau! Uma mudança de assunto. Taiyuki percebeu. Depois do roubo do Rosário e do incidente com a SY Capital, que ele não poderia cuidar de Han e de Taimin sozinho. Além disso, terei que começar a capturar as pessoas da minha lista negra agora. Kang-suk era um protetor com o qual ele poderia contar quando as coisas ficassem muito perigosas. Taiyuki acreditava que isso era o suficiente. Mas descobriu que esse não era o caso. Portanto, Taiyuki preparou um grande plano para mudar o futuro. E esse plano consistia em aproximar Kang-suk e a Han. Ele poderia confiar a Han a Kang-suk. Pelo menos. Ele era um homem que derramaria seu próprio sangue antes de fazer uma mulher chorar. Além disso, ele gosta da Noona. Mesmo Taiyuki podia dizer que sua irmã era legal e bonita. Então não era estranho que Kang-suk tivesse se apaixonado por ela. Será que ele realmente serve para ser meu Yun? De acordo com as lembranças de Taiyuki, Kang-suk, mesmo aos 40 anos, ainda seria um solteirão. Kang-suk não era o tipo de homem popular entre as mulheres. Além disso, passou a maior parte de sua juventude correndo atrás de criminosos. No final, procurou um casamenteiro para encontrar uma esposa. Mas mesmo assim, todas fugiam ao ver Kang-suk. Um homem que mais parecia um urso, usando terno. Era uma visão realmente chocante. Kang-suk começou a dizer que tinha se casado com o combate ao crime. No final, ele abandonou qualquer desejo de se casar. O Yun tem algum charme enquanto está rindo. Taiyuki abaixou a voz.
para evitar que a Han escutasse. E falou: Kang-suk 1. Isto é um presente. Taeyuki entregou um envelope enquanto tinha um sorriso malicioso estampado no rosto. É? Bilhetes para um planetário? Vá com a Noona quando tiver algum tempo livre nos finais de semana. Ela gosta de ver as estrelas. Diga que é um encontro de amigos. Você não pode fazer isso? Kang-suk tossiu extremamente alto. Koug. Obrigado. Eu ainda preciso trabalhar neste fim de semana. Então vá na próxima semana. Esses ingressos possuem validade de 1 mês. De qualquer forma. Me desculpe. Mas meus fins de semana não ficarão livres enquanto eu não resolver esse caso. Sniff. Eu também gosto de estrelas. Kang-suk abaixou a cabeça. Taeyuki sentiu um estranho instinto protetor surgindo enquanto viu esse homem. Que mais aprecia com um urso. Ficando com uma expressão tão desanimada. Enquanto iam cuidar da Noona. Isso parece até um instinto maternal. Taeyuki sabia a verdade sobre essas duas pessoas. A Han entraria em um cursinho no próximo mês. Antes disso, Taeyuki queria que ela tivesse pelo menos 2 ou 3 encontros com Kang-suk. Para que isso aconteça, preciso resolver o caso do Yun. Kang-suk estava trabalhando durante os 7 dias da semana. Mesmo se ele quisesse se aproximar de Han, não teria tempo para isso. Taeyuki perguntou em voz baixa. Aliás, Yun, que caso você está resolvendo agora? Bem, desculpe, mas eu não posso falar. Agora que os meios de comunicação estão se enfiando no meio de tudo. As medidas especiais estão indo por água abaixo. Medidas especiais? Kang-suk fechou a boca. Taeyuki descobriu algumas coisas com as poucas palavras de Kang-suk. Em primeiro lugar, havia pelo menos 2 incidentes que ele estava mantendo em segredo. A mídia era propensa a fazer uma confusão sobre casos de assassinato em série. Se eles não quisessem que a mídia descobrisse qualquer coisa, então podia se tratar de um ataque terrorista ou de um golpe que poderia derrubar a economia. Obviamente, Kang-suk era o responsável. O caso seria um desses. Kang-suk disse. De qualquer forma, vamos comer. Na frente das duas pessoas estava o delicioso cheiro de cavala cozida. Eu tenho que fazer isso por Kang-suk. Taeyuki resmungou ao usar a habilidade de violência enquanto estava no telhado de uma casa. Para Kang-suk e a Han saírem em um encontro. O caso do serial killer em que Kang-suk estava precisava ser resolvido. Ele não teria tempo antes disso. Taeyuki iria usar suas habilidades criminais para ajudar. Em primeiro lugar, vamos verificar o desempenho dessa nova habilidade. Os criminosos que encontrou antes não eram tão perigosos. Ele tinha que descobrir exatamente o que poderia fazer no momento. Kang-suk, um detetive de homicídios, estava passando o tempo todo no trabalho. Então obviamente não era um caso comum. Talvez seja alguém que está na minha lista negra. Taeyuki organizou a lista de criminosos que havia feito. Ele memorizou o nome dos criminosos mais perigosos. O que eles estavam fazendo e como tinham sido pegos. Tudo estava em sua lista negra. 1. Até agora eu já não encontrei 5. Mas um dia, ele iria encontrar todos eles. Taeyuki estava certo disso. Ele encontrou Yoshio-Hon no dia em que recebeu as lembranças do futuro. Taeyuki ajudou a prenderem ele. Menos de 3 semanas depois, ele se envolveu em um incidente com o filho de Park Seung-ho.
Park Sung-kan. Pouco tempo depois, conheceu a ladra Flor do Luar e a Grande Mama. De qualquer forma, Taeyuki se sentiu confiante agora que tinha conseguido a habilidade de violência. Ao contrário de antes, ele agora poderia dominar o adversário fisicamente. Isso dava uma confiança estranha. Taeyuki pegou o cano de ferro criado pela habilidade de violência. Isso permitia que ele ampliasse sua força e sua agilidade. Taeyuki segurou o cano de ferro e se apoiou no telhado, enquanto pensava em sua força. Realmente, meu corpo se move bem. Mas ainda não acho que seja o bastante para lutar sozinho contra 17 pessoas. Taeyuki estava obcecado com o número 17. Entre as estatísticas atuais dele, a mais baixa era a agilidade, que só tinha 24 pontos. Portanto, o movimento do cano de ferro não tinha muito espírito. Se ele pudesse atacar um pouco mais rápido. De qualquer forma, eu posso convocar o cano de ferro sempre que quiser. Isso não é surpreendente o bastante? O cano tinha vários dentes e havia impressão de uma mão sobre ele. No começo, Taeyuki estava preocupado que o uso incorreto faria o cano se dobrar. No entanto, os testes que ele fez deixaram claro que isso seria muito difícil. Não havia nenhum arranhão novo, mesmo depois de usar toda a sua força. Ele poderia usar esse cano em situações de emergência. Taeyuki colocou o cano de ferro sobre o ombro e pegou o celular no bolso. Era um telefone que ele tinha conseguido recentemente, após o último incidente. O tempo de restauração está quase acabando. Ele verificou e notou que ainda faltavam alguns minutos. O telefone de Kang-suk tinha a maioria dos dados do servidor que ele usava na polícia. Se tivesse o ID e a senha, então poderia baixar tudo em seu próprio telefone. Ele poderia ver tudo, desde os contatos até as mensagens enviadas por Kang-suk. Taeyuki pediu a ajuda de Kang-suk para comprar um telefone novo. Enquanto isso, ele estava usando o antigo telefone de Arhan. Em outras palavras, esse era o momento em que estava provando a tecnologia avançada de um smartphone. Kang-suk tinha a expressão de quem entendia das coisas, como um missionário americano visitando a Coreia. E começou a falar. Enquanto isso, Taeyuki roubou o smartphone de Kang-suk e pegou o ID e a senha dele. Era realmente fácil conseguir as informações pessoais de Kang-suk. Eu gostaria de ver algumas informações sobre essa investigação. Por favor, não me desaponte. Primeiro, ele ficou satisfeito com as coisas. Depois de alguns momentos, a restauração do telefone tinha sido perfeitamente concluída. Um smartphone com todas as informações de Kang-suk nasceu. Então, devo verificar as mensagens? Taeyuki navegou usando o touchscreen e verificou as mensagens da caixa de entrada. Vá. Fico nervoso porque não tem nenhum aplicativo. Aliás, ele não tem a conta vinculada a um e-mail? Ele usa um smartphone como se fosse um telefone antigo. Taeyuki estalou a língua. Kang-suk agia como uma pessoa primitiva. Era como um homem das cavernas. Kang-suk só usava 3 coisas no telefone: chamadas, mensagens de texto e mapas.
De qualquer forma, Taiyuki conseguiu as pistas que estava procurando. Ele murmurou com uma expressão pálida. Espere um pouco. E está no caso desse bastardo? Esse era um dos 5 piores criminosos da lista negra. O Ippo. Esse era o apelido dele. Todos eram criminosos que Taiyuki tinha se lembrado. Isso não era demais para ser considerado uma coincidência? Parecia que eles estavam sendo atraídos por ele. De qualquer forma, esse criminoso não é uma piada. Quem será? Taiyuki olhou para um banho público que estava por perto. Um oficial estava de guarda. Talvez seja ali que um dos incidentes tenha acontecido. Taiyuki olhou para a lista negra enquanto começava a perseguir a trilha do Ippo. Mas havia algo estranho. O Ippo que ele conhecia ainda não deveria começar a agir. Mas sim dentro de 3 meses. Então por que já apareceram vítimas? Mas, olhando o método e a frequência, o criminoso era claramente o Ippo. Ele já fez 2 vítimas. Havia um ponto em comum em respeito aos dias em que o Ippo tinha cometido os crimes. Era sempre em dias de lua cheia. Ele assassinava a cada 29 dias. Taiyuki olhou para o céu. Ainda faltavam 3 dias para a lua cheia. Antes disso, ele tinha que encontrar a trilha do Ippo. Vamos conectar as coisas. Taiyuki tirou o telefone e ligou para o oficial que estava de guarda. Taiyuki primeiro precisava verificar a cena do crime para conhecer seu oponente melhor. O policial. A agenda de Kang-suk tinha quase 800 contatos. Apesar de sua aparência, ele era uma pessoa organizada. Cada contato estava organizado em categorias. Um total de 19 pessoas. Era mais do que Taiyuki tinha imaginado. Primeiro ele precisaria descobrir quem estava protegendo a entrada do banheiro público. Seria bom se estivesse usando um crachá com o nome dele. Vou precisar verificar um a um? Taiyuki ligou para todos os policiais nos contatos de Kang-suk. Quem é? Este é o telefone de AI-1? Não. Ah. Me desculpe. Taiyuki ligou para 10 pessoas antes de conseguir ligar para o policial certo. Quando o telefone chamou, o telefone do policial à frente começou a tocar. Ele se chama Kim Jong-wook. Taiyuki imitou a voz de Cho Kang-suk usando a variação de voz. Kim Jong-wook? Sou eu. Detetive Cho Kang-suk. É. Detetive Cho Kang-suk. O que houve? Taiyuki ficou animado. De fato, um policial deve conhecer os policiais responsáveis por este caso. Eu acho que esqueci meu telefone enquanto investigava a cena do crime. Você pode dar uma olhada? Sim. Entendido. Farei isso imediatamente. Kim Jong-wook seguiu as instruções que recebeu e desapareceu dentro do banheiro. Ele estava segurando uma lanterna. A distância estava boa. Então, vamos lá. Taiyuki evitou o olhar dos policiais. Tanto quanto possível. Enquanto, furtivamente, investigava a cena do crime. De qualquer forma, o salário deles e as pensões? Ele começou a pensar nas coisas boas que a Han poderia ter no futuro. O banheiro público onde o assassinato aconteceu estava isolado. Taiyuki riu.
Ele estava usando uma jaqueta de couro e calças jeans skinny, com um cano de ferro em uma mão. Ele tinha a completa aparência de um criminoso. Uma vez que a habilidade de violência foi ativada, suas habilidades físicas aumentariam de acordo com suas estatísticas. Ele não podia deixar de se perguntar o que havia acontecido. Eu não quero ser pego e considerado um criminoso agora. Apesar de não ter nenhuma ocorrência em seu nome. Seu Taiyuki sabia de algumas coisas. Isso era algo que aparecia frequentemente em filmes de detetives. Um criminoso sempre volta à cena do crime. Foi por isso que a polícia estava de guarda onde o assassinato havia ocorrido. Portanto, ele tinha que se esconder, já que não queria que nenhum mal-entendido pudesse vir a ocorrer. Taiyuki olhou para o cano de ferro que estava segurando. Bem, espero que eu não tenha de usar isso. O corpo foi encontrado no banheiro feminino. Havia uma atmosfera estranha, devido ao fato de ser o lugar onde uma pessoa havia morrido. As evidências coletadas pela polícia deixaram uma trilha. No entanto, de acordo com a lista negra, definitivamente ainda havia mais alguma coisa. O banheiro estava sem água. Ao invés disso, a forma de uma pessoa agachada em um canto foi desenhada com spray branco. Taiyuki sentiu arrepios ao ver isso. Há 3 semanas alguém havia morrido nessa exata posição. Taiyuki tirou um caderno do bolso e usou a habilidade de falsificação para desenhar a cena do crime. Para referências futuras. Naquele momento, uma estranha ilusão surgiu diante de seus olhos. Ug! Olk! Aak! Havia uma mulher nua com os braços amarrados atrás das costas. Seu corpo estava preso em uma banheira cheia de água. Seu pescoço estava amarrado e ela não podia mover a cabeça. Ainda assim, era capaz de respirar devido ao tubo que estava em sua boca. E o tubo? Eu. Taiyuki começou a respirar com dificuldade. Ele não conseguia entender o que tinha acabado de ver. Ele acabou de usar a habilidade de falsificação. Então por que essa imagem tinha aparecido? Taiyuki pegou o espelho de revelação do demônio. A habilidade de falsificação retratou uma cena intensa. O trabalho foi concluído em modo automático. Taiyuki olhou para o caderno, como se estivesse encantado com algum tipo de coisa. Havia foto de uma mulher às portas da morte que havia sido criada pela habilidade de falsificação em menos de 1 minuto. A imagem foi desenhada com uma caneta. No entanto, parecia extremamente real. Uk! Naquele momento, Taiyuki se curvou enquanto sentia náuseas. Felizmente, ainda não tinha jantado. Ele se sentiu um pouco mal. Taiyuki sabia que as percepções extrasensoriais eram algo semelhante a isso. Foi a psicometria. A capacidade de ver imagens de objetos e lugares. A habilidade de falsificação era semelhante a isso. No entanto, ele não podia se alegrar. A imagem da pessoa que morreu foi intensamente gravada na mente de Taiyuki. Parecia que a cena ressurgiria sempre que fechasse os olhos. Como uma maldição. Taiyuki mordeu o lábio. Ele tinha vindo para confirmar se o assassino era realmente o Ippo. Não para ver uma mulher morrendo. Isso aconteceu há quase 1 mês. Não deveria ser possível visualizar algo assim. Em primeiro lugar, vamos parar por aqui. Taiyuki balançou a cabeça para esquecer a cena que tinha acabado de ver. Ele entrou no banheiro. Se o assassino realmente fosse o Ippo,
Então algo deveria estar nesse lugar. Taiyuki se inclinou contra o chão. Ele começou a analisá-lo cuidadosamente. Às vezes, seria possível ver um pó branco na água. Isso era assustador. Mas ele provou. Isso. Sal. Por mais que a polícia fosse boa, não era fácil encontrar o sal misturado na água. A ferramenta do assassino é a água salgada. Taiyuki se lembrava dessa pessoa. O Ippo. Originalmente, era um serial killer que surgiria dentro de 3 meses. Ele era um dos piores criminosos da lista negra de Taiyuki. Ainda por cima, apareceu antes do esperado. Taiyuki então subitamente percebeu algo. Ele era o único no país que sabia quem era o Ippo. Shokang-suku olhou para o relógio com uma expressão de ansiedade. 15 minutos se passaram desde o horário marcado para a reunião. É por isso que a pontualidade é um problema na Coreia. Ele pegou o telefone e viu uma mensagem que tinha chegado há mais de 30 minutos. Sunbai. Estou saindo agora. Chegarei em 10 minutos. Isso foi há mais de 10 minutos. Kang-suk terminou de tomar seu café e foi para o balcão pegar mais um pouco. Graças ao seu irmão mais novo, ele descobriu que este café era um ótimo lugar para encontrar pessoas. Ele passou a frequentar o local desde então. Kang-suk pegou o envelope que havia ganho de presente de Taiyuki. Eram bilhetes de entrada para um planetário. Possuíam uma validade de 1 mês. Na parte de trás deles estava o número de um restaurante francês que possuía uma boa atmosfera. Isso significava que podiam comer lá depois de ver as estrelas. Kang-suk não pôde deixar de rir depois de ver isso. Quem não gostaria de ir? Se eu não tivesse que pegar esse criminoso. Kang-suk disse isso e colocou o envelope de volta no bolso. Quem sabe? Talvez o serial killer de repente fosse preso e ele poderia sair com a Han. Ainda tem tempo. Se eu enviar uma mensagem para Han. Mas e se eu acabar me tornando um aborrecimento? Oh! Kang-suk agarrou a cabeça com ambas as mãos enquanto seu corpo tremia. Os outros que estavam no café começaram a olhar para ele. Ah! Ele não parece um mafioso? Olhando para o telefone e depois começando a tremer. Não me diga. Xi. Fique quieto. Ele pode ouvir. Kang-suk riu. Hoje. Ele estava esperando por alguém. Portanto, estava usando um terno que não combinava. Ele tinha um corpo grande e musculoso. Além de ter mais de 1,80 m de altura. E também estava usando óculos escuros. À primeira vista, era natural que os outros o interpretassem mal. Então um homem sentado perto de Kang-suk falou. Com licença. Me desculpe. Shokang-suk-nin? Shokang-suk olhou para a pessoa. O homem estava usando óculos e roupas casuais. Quem? Oh. Me desculpe por só me apresentar agora. Eu sou Shin Se-ho, repórter da estação Abraços. Shin Se-ho tirou um cartão de sua carteira. Você é novo para um repórter. Haha. Não precisa falar isso. Estou familiarizado com você. O detetive Cho é muito famoso entre meus colegas. O detetive que pegou Yoo Xiaoho. Nosso encontro aconteceu por acaso. Então posso ouvir algumas histórias suas? Shokang-suk estalou a língua. Acaso? Ele sabia que o repórter o perseguiu por alguns dias. Shin Se-ho se sentou de frente para Shokang-suk. Kang-suk sabia por que o repórter estava seguindo-o. Ele queria saber sobre o caso do Ippo. Desculpe.
Mas hoje estou aqui para encontrar um colega. Não para trabalhar. Se quiser uma entrevista, então preencha os formulários oficiais. Ais. Não seja assim. Enfim. Estou aqui como um cliente também. Então vou apenas tomar um chocolate quente. Kang-suk notou o microfone no bolso de Shin-se-ho. De repente, ele se sentiu cansado. Era difícil lutar contra o crime. Agora também tinha que dar atenção à mídia. Como se estivesse tentando matar um mosquito. Ele seria perseguido pela mídia se tentasse expulsar o repórter do local. Cuidado seria necessário. Bem, faça o que quiser. Haha. Sim. Entendido. Então a porta foi aberta e alguém entrou no café. A pessoa era um pouco mais alta que Kang-suk. Ela emanava a aura de um intelectual. O homem estava usando um relógio Rolex e um terno Armani. A chave de uma BMW estava entre seus dedos. Kang-suk estalou a língua. Ele estava vestindo pelo menos 20 milhões de won. E além disso, tinha o ar de uma pessoa realmente rica. Jo Yun-ho. Aqui. O Sunbai. Eu me atrasei? Sinto muito. Atrasado? Eu tomei 5 cafés enquanto esperava. Ais. Eu estou apenas um pouco atrasado. Não havia lugar para estacionar. Jo Yun-ho sorriu e se sentou de frente para Kang-suk. Jo Yun-ho tinha a aparência de uma celebridade. Ele estava usando um terno de primeira, atraindo a atenção das mulheres que estavam sentadas por perto. Elas queriam falar com ele, mas pararam quando viram que se sentou com Kang-suk. Jo Yun-ho era um júnior da Universidade de Kang-suk. Ele se especializou em psicologia criminal e trabalhava na equipe de análise de comportamento criminal. Ele era conhecido por analisar o perfil dos criminosos e era um dos 3 mais influentes do país. Kang-suk murmurou com uma voz baixa. Há um repórter aqui. Então fale baixo. Sei que está ocupado com vários casos agora. Mas há uma cena de crime que quero que você veja. Você sabe que eu não trabalho diretamente com homicídios. Ele só trabalharia com o que o interessasse. Kang-suk bateu na cabeça de Yun-ho. Hey! Este é um mistério no qual estamos completamente perdidos. Seja um pouco mais sério. Apenas me escute. Eu não queria ligar para você. Mas esse cara é completamente louco. Os olhos de Yun-ho brilharam. Ele era um homem conhecido por gostar desse tipo de coisa. Kang-suk fez uma breve descrição do caso do Ipo. Shin-se-ho simplesmente o seguiria se ele se dirigisse para outro lugar. A parte perigosa disso é que existia o risco de alguma informação sigilosa da conversa poder acabar vazando. Vá. Então tomaram água até morrer. Eles não foram obrigados a fazer isso? Hey! Fique quieto. Tem gente ouvindo. Aigo! Desculpa. Yun-ho se curvou exageradamente. Kang-suk riu. Embora já fizesse mais de 7 anos que eles tinham se formado na universidade, Jo Yun-ho ainda era o mesmo de antes. As duas pessoas se conheceram em um clube de debate universitário.
Kang-suk e Jou Yun-ho gostavam de resolver mistérios e acabaram participando de um programa de televisão chamado Mafia Game. Yun-ho era herdeiro de um chaebol conhecido e possuía vários edifícios em Gangnam. Se ele simplesmente ficasse parado respirando, poderia ganhar centenas de milhões de won em um mês. Kang-suk sempre se perguntou por que Yun-ho se especializou em psicologia criminal. Yun-ho respondia a essa pergunta sempre da mesma forma. Não posso me satisfazer mais com a ficção. Sunbai. Kang-suk sentia arrepios quando pensava no Yun-ho daqueles tempos. Yun-ho. Isso é o que eu penso. Sim. Estou feliz que você tenha se especializado em psicologia criminal. De várias maneiras. Ah. Obrigado por me elogiar. Sunbai. Depois de conversarem por um tempo, Kang-suk e Yun-ho se levantaram de onde estavam. Kang-suk foi ao balcão e pagou a conta antes de dizer: Yun-ho, ligue seu carro agora. Vamos! Ao ouvir as palavras de Kang-suk, Jou Yun-ho se retirou rapidamente. Shin Se-ho, que estava observando as duas pessoas durante todo o tempo, ficou impressionado. Kang-suk e Jou Yun-ho desapareceram repentinamente de sua linha de visão. A perseguição do dia tinha acabado. Mas isso não seria o suficiente para fazer Shin Se-ho desistir. Depois de sair do café, Kang-suk e Yun-ho se dirigiram para o banheiro público onde ocorreu o segundo assassinato. Kang-suk se sentou no banco do passageiro e se espreguiçou. Se este caso acabasse sendo exposto na mídia, então não acabaria mesmo se ele tirasse todas as roupas e implorasse ajoelhado para que não publicassem. Yun-ho ligou a sirene policial, visto que queria chegar rapidamente à cena do crime. Kang-suk disse: Oh! Você já almoçou? Vamos comer depois de visitar a cena do crime. O Yun pagará. Hey! Você só vai comer jajangmyeon de novo. Além disso, eu não estou com fome. De agora em diante, estarei vendo algo muito mais interessante. Yun-ho riu como se realmente estivesse se divertindo. Às vezes eu me pergunto se você é um gênio ou um psicopata. Gênio está bom. Sunbai. I go. Ah. Esse é o banheiro público. Kang-suk suspirou e apontou para um prédio do outro lado da rua. Pobre dono. Parece que isso foi construído há pouco tempo. Agora que um assassinato aconteceu aqui, ele provavelmente vai vender isso. Mesmo assim, não existem muitos banheiros públicos e saunas por essa região. Realmente. Depois de estacionar o carro, Kang-suk foi até o local do crime. O policial que estava de guarda olhou para a BMW brilhante de olhos arregalados. Então ele acenou com uma expressão convicta depois de ver que Jou Yun-ho era o motorista. Detetives! Vocês estão trabalhando duro. John Wook também. Não. Entrem. Todas as provas já tinham sido coletadas da cena do incidente, inclusive a poeira. Kang-suk pegou o arquivo da investigação, que estava em sua bolsa. As evidências estavam organizadas de acordo com o local onde elas foram encontradas. Yun-ho digitalizou o arquivo da investigação e apontou para onde o corpo esteve. Eu vou dar uma olhada em tudo. Sunbai. Demonstre como o corpo estava quando foi encontrado. Hey!
Por que eu devo fazer isso? É necessário para a investigação. Kang-suk resmungou. Mas ele relutantemente seguiu as instruções de Yun-ho. Se Yun-ho não se tornasse um policial, então ele se tornaria um criminoso. No entanto, Kang-suk reconhecia suas habilidades. Kang-suk se deitou no chão. Da mesma forma que o corpo estava quando foi encontrado. Dobrando os braços e o corpo ao máximo possível. Yun-ho não conseguiu conter a risada. Ha ha ha! Sunbai! Você parece um camarão frito. Seu bastardo! Kang-suk se levantou e deu uma chave de pescoço em Yun-ho. Que é? Eu me rendo. Desisto. Eu sempre soube que você é assim. Você por acaso é um pervertido? Mas eu acho que sei como ele matou a vítima. Kang-suk soltou Yun-ho. Ele sabia como as vítimas tinham morrido. Elas beberam uma grande quantidade de água, fazendo com que a respiração fosse bloqueada e forçando os órgãos internos a romper. No entanto, o mistério de como isso tinha acontecido ainda não havia sido solucionado. Jou Yun-ho resolveu isso em menos de 5 minutos. Parece que foi bom te chamar. Sim. O seu cérebro ainda funciona. Sim. Agora me deixe sozinho. Jou Yun-ho observou algumas das evidências. Em primeiro lugar, a vítima estava com um longo tubo na boca até morrer, com tiras de couro amarradas ao redor do pescoço. Finalmente, havia um balde cheio com várias substâncias estranhas. A vítima estava imobilizada com os braços amarrados por trás das costas. Isso mesmo. Ele então forçou a vítima a beber muita água. Ah! Caramba! Esse louco bastardo! Eu certamente o colocarei na prisão. Kang-suk liberou alguma intenção assassina, desejando capturar o assassino. No entanto, o raciocínio de Jou Yun-ho estava apenas começando. O pescoço das vítimas estava amarrado com uma tira de couro e a água estava na banheira? Eu disse isso no carro. Então isso significa que a cabeça das vítimas estava totalmente submersa. Se for esse o caso, então eles deveriam ter se afogado. Mas as vítimas não morreram afogadas. Sim. Elas conseguiram respirar um pouco através do tubo, que poderia ser considerado uma linha de vida. Havia um longo tubo de plástico entre as evidências. A vítima estava segurando ele no momento em que morreu. Havia marcas de dente no tubo. Então, ela lutou enquanto estava amarrada. O corpo da vítima estava cheio de pequenas feridas. O médico legista disse que ela provavelmente estava se debatendo. Sim. Parece que o criminoso tampou o tubo que estava na boca da vítima e depois o destampou, para desfrutar do sofrimento. Kang-suk quebrou a pasta que estava segurando. É claro que o culpado não estava satisfeito ainda. Então usou isso. Yun-ho apontou para um balde que estava por perto. A capacidade do balde era de 1 litro. A vítima bebeu água desesperadamente. Por quê? Bem, imagine isso. Os olhos da vítima estão cobertos e seu corpo está amarrado. Então o criminoso tampou o tubo para fazer com que a vítima sufoque. O rosto de Kang-suk ficou vermelho enquanto ele se segurava desesperadamente. Então o balde apareceu. Claramente existiam alguns líquidos aqui. A água não era o único líquido no corpo da vítima.
certo? Leite. Molho de soja. Também havia óleo de cozinha. Esta é a razão principal. Yun-Ho colocou o tubo no balde. 1 litro. Ela teve que beber tudo para poder respirar um pouco. Primeiro leite. Depois molho de soja e, finalmente, óleo de cozinha. Ele deu coisas difíceis de se beber para a vítima. Apesar da náusea, ela teria que beber para poder respirar. Desesperadamente. Se bebesse tudo, então poderia respirar novamente. É por isso que o balde estava vazio quando vocês encontraram o corpo. E, desta vez, Yun-Ho colocou o tubo na banheira. Por fim, o Ipo colocou o tubo aqui. A vítima começou a beber litros de água e não conseguiu terminar. No final, o estômago inchou. A vítima tomou água até morrer. Tudo isso foi feito para sobreviver? Se bebesse 1 litro de água, então poderia respirar. Só mais um pouco. Se tomasse mais um gole, então poderia respirar. Ela acreditava em algo que não tinha sido prometido. Então bebeu a água da banheira. E no final, o ato de tentar sobreviver a qualquer custo definiu sua morte. Este bastardo louco! Kang-suk uivou como uma besta que encontrou um grande desastre. O Ipo usou a vontade de sobreviver da vítima como ferramenta de assassinato. Meu raciocínio vai até isso. Aliás, também temos sal. Então, a última coisa que a vítima tomou foi água salgada? O que ele estava fazendo enquanto fazia as vítimas beberem isso? Sunbai. 1. Eu vou te falar mais algumas coisas depois que você se acalmar um pouco. Kang-suk estaria pronto para usar sua arma se o Ipo aparecesse na frente dele. Eventualmente. Ele se estabilizou depois de meia hora. Sinto muito. Fiquei um pouco exaltado. Sem problemas. Sunbai. Eu direi o que descobri sobre o Ipo até o momento. Yun-Ho passou o perfil do assassino, incluindo a idade, para Kang-suk. Depois de terminar, Yun-Ho disse: Meu trabalho está terminado. Agora é a sua vez. Sunbai. Pegue o assassino. Ah. Certo. Este é um favor pessoal. Uma vez que você o prender, me deixe fazer uma análise psicológica. Certo? Estou interessado nesse criminoso. Yun-Ho riu como se estivesse feliz. Kang-suk respondeu: Isso não será difícil. Mas eu não sei se o desgraçado irá conseguir falar corretamente. Se Kang-suk o pegasse, com certeza daria um soco na boca do sujeito. Os olhos de Kang-suk estavam cheios de intenção assassina. Faltavam apenas 2 dias para a próxima lua cheia. Taiyuki sabia quem era o Ipo. Seu trabalho. Como se parecia. Do que gostava, todas essas coisas. O problema era que conhecia o Ipo muito bem. Ele sabia tudo sobre esse criminoso. Se não tomasse cuidado, poderia ser confundido com o Ipo. Eu tenho que evitar qualquer acusação falsa. Não importa o que. Taiyuki riu amargamente quando pensou na identidade do Ipo. Taiyuki sabia onde ele estaria.
Se batesse na cabeça do hipo com um cano de ferro e o levasse para a delegacia, então os assassinatos iriam parar. No entanto, não havia nenhuma evidência. Ou seja, não existiria nenhuma razão para manterem o hipo preso. A coisa mais óbvia a se fazer era pegá-lo tentando cometer um crime. Ele tinha conseguido algumas câmeras no incidente com o voyeur há algum tempo. E agora elas seriam muito úteis. Taiyuki sorriu para as câmeras que estavam sobre a mesa. Então, ele iria instalá-las na terceira cena de crime do hipo. Neste momento, Taiyuki percebeu que tinha esquecido de uma coisa importante. Ele não sabia qual seria o lugar exato onde o crime seria cometido. Espere um minuto. Obviamente, o hipo fez a terceira vítima no UG. Droga. Era definitivamente um aquário. Taiyuki olhou para a lista negra. O nome exato não tinha sido registrado. Bem, não existem muitos aquários. É? Espere um pouco. Aquários ficam abertos durante a noite. Não é um lugar bom para cometer um crime. Mesmo se não tiver nenhum cliente. O hipo não matava as vítimas rapidamente. Ele gostava de vê-las morrer lentamente. Se fosse assim, fazer essas coisas em um aquário seria impossível. Taiyuki se conectou à internet pelo seu smartphone e procurou por um aquário que não estaria aberto. Havia apenas um lugar. Taiyuki verificou a localização. O aquário ficava a aproximadamente 5 quilômetros de sua casa. Isso não é mais perto do que pensei. Estava a cerca de 15 paradas de ônibus. Era um local realmente próximo. Um assassinato bizarro aconteceria neste local depois de 2 dias. Então, esta noite, irei colocar a armadilha. Taiyuki não tinha intenção de usar apenas as câmeras. Ele tinha as habilidades criminais para ajudar. O serial killer conhecido como Ippo. Taiyuki pensou em You Xiaohu enquanto estava comendo. Eu tive muita sorte. Apenas 3 meses tinham se passado. Os eventos pareciam ter acontecido há muito tempo, fazendo com que Taiyuki suspirasse. Ele acordou com lembranças do futuro e recebeu habilidades criminais. Ele fingia estar o mais calmo possível. Mas isso era apenas uma fachada. Me comprou um sorvete. Mas eu só tomei um pouco antes de jogar fora. Naquela época, sua única habilidade criminal era o roubo. Ele não tinha nenhuma ideia sobre como funcionavam as habilidades e os títulos. Se Taiyuki tivesse encontrado Ippo naquele momento, então não teria ideia de como pegá-lo. No entanto, You Xiaohu era tão infame que aparecia nas primeiras páginas dos jornais diariamente. Todo mundo conhecia o rosto dele. Taiyuki poderia pegá-lo apenas ao dizer para a polícia onde ele estava escondido. O Ippo é diferente. Apenas 2 pessoas neste mundo sabiam a identidade dele. O Ippo, que era o assassino, e seu Taiyuki, que tinha memórias do futuro. A polícia via o Ippo como um serial killer e criou uma equipe especial para pegar esse criminoso. Taiyuki podia ver como Shokan-Jisuke estava trabalhando desesperadamente durante todas as noites. Surpreendentemente, a taxa de prisão de criminosos na Coreia do Sul era bastante alta. O país é pequeno. Então não havia muitos lugares onde eles poderiam se esconder. O fato de que as impressões digitais de cada pessoa estavam armazenadas como dados era uma tremenda vantagem para as investigações.
O circuito de câmeras espalhado e instalado em prédios também colaborava para que menos crimes fossem cometidos. A Coreia do Sul também possui um grande desenvolvimento no mundo das investigações. Então eles usariam técnicas avançadas durante todas as investigações criminais. Um especialista em marcas deixadas pelo sangue poderia reconstruir uma cena de crime com base apenas na localização e tamanho de uma gota de sangue. Também existiam especialistas em impressões digitais e impressões da palma da mão. Havia até mesmo especialistas que elaboravam o perfil dos criminosos de acordo com o estado psicológico deles. Eles usavam métodos de investigação mais avançados do que os outros para buscar provas no corpo da vítima. No caso de assassinatos acidentais, a maioria dos criminosos eram rapidamente capturados. No entanto, era difícil identificar um serial killer que matava indiscriminadamente. Assim, os métodos de investigação científica eram uma tremenda ajuda. Não importa quão perfeccionista seja um criminoso. Não existe um incidente no qual nenhum erro seja cometido. Um erro comum era beber algo de uma xícara ou de um copo descartável e depois jogar isso fora. Outros casos: deixar um fio de cabelo no local do crime ou cuspir e deixar a saliva no local. Os especialistas poderiam extrair o DNA do criminoso das impressões digitais ou da saliva deixada no lugar. Não havia um assassino que não deixaria nenhum vestígio. No entanto, ao contrário de seu apelido ridículo, o Hippo era um assassino perfeito. Ele não deixava nenhuma evidência. Por isso a investigação gradualmente se tornaria um labirinto. Era por isso que existiam rumores de que, na verdade, o que estava matando as pessoas era um demônio. O Hippo matará 10 pessoas ao longo de um ano. O seu modo de operação também será sempre o mesmo: dar grandes quantidades de água salgada para as vítimas. Por que diabos ele começou a fazer as coisas antes do esperado? Preciso melhorar minhas habilidades criminais para poder ajudar no romance entre Kang Suk-un e a Nona. Tae-yuk estava completamente diferente de quando pegou Yoo Cheol-ho. Ele agora tinha as habilidades de roubo, variação de voz, espionagem, falsificação, aposta e violência, totalizando 6 habilidades criminais. Graças à habilidade de estudos de Euyang, suas estatísticas de inteligência aumentaram em uma grande proporção. Ele também podia fazer uma variedade de coisas usando a habilidade de falsificação. Era diferente de quando ele foi forçado a chamar a polícia para capturar Yoo Cheol-ho. Ele poderia lutar contra o Hippo sozinho agora. Tae-yuk intuitivamente percebeu algo. Até agora, ele havia usado apenas uma habilidade criminal para pegar cada criminoso. Era uma condição para adquirir as habilidades. Mas desta vez, não posso me dar ao luxo de não usar todas as minhas habilidades. Desta vez, ele teria que usar todas as habilidades criminais para conseguir lidar com o Hippo. Esse era seu palpite. Tae-yuk olhou para as coisas que tinha preparado: tintas, quadros de gesso, cordas e outras coisas. Havia muita coisa preparada. Ele colocou tudo em uma grande bolsa. E graças à sua estamina, 61 pontos, Tae-yuk conseguiu carregá-la. Ele a colocou sobre os ombros. Ugh! Pesado! No entanto, todos os itens dentro da bolsa eram necessários. Nada podia ser removido. A partir deste momento, ele iria preparar a armadilha para pegar o Hippo antes de ele matar mais alguém. Obviamente, a vítima. Tae-yuk gemeu com algo que tinha acabado de se lembrar. De repente, ele lembrou o nome da terceira vítima assassinada pelo Hippo. Claro, as coisas não teriam mudado.
já que as vítimas ainda estavam vivas. A vítima não acreditaria nele, mesmo se Taiyuki dissesse algo. Acima de tudo, ele teria que preparar a cena do crime para pegar o Ippo. Portanto, ele precisava deixar que o sequestro acontecesse. Mas a pessoa que o Ippo iria tentar matar no dia seguinte era alguém que Taiyuki conhecia. Jung Yuri. Taiyuki percebeu por que Jung Yuri não aparecia em nenhuma de suas memórias. Ele conseguiria um emprego como guarda no grupo Sungjin dentro de mais 5 anos. Nessa época, Jung Yuri não estaria mais viva. Era suposto que ela morreria no dia seguinte, pelas mãos do Ippo, selvagemente assassinada. Taiyuki ficou sem fazer nada durante um tempo. Então ele abriu as janelas e olhou para o céu noturno. A lua estava quase cheia, mas estava coberta pelas nuvens escuras, de modo que nada podia ser visto. Havia apenas a escuridão. As pernas de Jung Yuri não funcionavam. Ela era frágil desde que nasceu. Os músculos da parte inferior de seu corpo lentamente se atrofiaram. Nunca pensou que sua vida era difícil ou desconfortável. Ela tinha uma irmã que nasceu no ano anterior. As duas estavam sempre juntas. Quando entrou na escola primária, as pernas de Jung Yuri não tinham mais nenhum movimento. Então, teve que começar a usar uma cadeira de rodas. A irmã dela sempre a empurrava. Sua irmã sempre a ajudava a seguir em frente. Uni. Essa irmã havia morrido há 3 anos. Ela foi brutalmente assassinada pelas mãos de um serial killer. Yoo Sheo-ho. Quando Yuri o viu, ele sorriu para ela e expressou seu arrependimento por não ter matado ela também. Yuri cuspiu no rosto de Yoo Sheo-ho, que disse: Kurulhu, apenas espere. Eu vou fugir e irei matar você. Yoo Sheo-ho realmente fugiu da prisão. Ela ainda se arrepiava quando pensava naquele momento. No entanto, ela era diferente de sua irmã. O pai de Jung Yuri era agora o vice-presidente de uma grande empresa. Ela também estava trabalhando com ele. Então conseguiu oferecer uma enorme recompensa por Yoo Sheo-ho. Poucos dias depois, ele foi pego. Desta vez, foi preso em um lugar do qual jamais conseguiria escapar. HU. Seu corpo inteiro estava molhado de suor enquanto ela andava na cadeira de rodas. Jung Yuri pegou um lenço na bolsa e enxugou a testa. Ela estava voltando de uma reunião com um cliente. O motorista disse que iria levá-la. Mas Jung Yuri preferiu ir embora sozinha. Ninguém empurrou sua cadeira de rodas desde que sua irmã foi assassinada. Agora, ela seguia sempre com sua própria força. Ela aumentou sua força física desesperadamente. Sua aparência mudou drasticamente. A cada dia ficava mais linda. Até mesmo recebia ofertas para se tornar uma modelo publicitária. Isso será difícil. Jung Yuri olhou para a colina que estava diante dela. Era uma colina ligeiramente íngreme. No entanto, depois que sua irmã morreu, ela prometeu ser forte. Jung Yuri se preparou para colocar as mãos nas rodas da cadeira. Foi nesse momento que alguém começou a empurrar a cadeira para ela. Jung Yuri ficou surpresa e olhou para trás. Será difícil fazer isso sozinha. Se você não se importar, eu posso te ajudar. Um homem de aparência amigável sorriu para ela. Obrigada. Aliás, eu te conheço de algum lugar?
Seu rosto é familiar. O homem disse. Eu te procurei em busca de uma recompensa uma vez. Cho Kang-suk. Você se lembra? Ah. Aquela pessoa. O homem riu. Então. Young-Yuri sentiu uma picada no pescoço. No meio da escuridão. Young-Yuri abriu os olhos atordoada. Ela não podia ver nada. Seus olhos estavam vendados com uma tira de couro. Suas pernas nunca puderam se mover. Seus braços estavam amarrados por trás de suas costas. Ela não podia fazer nada além de transpirar. Of! Of! Seu corpo estava em um lugar como uma caixa de vidro. Ela torceu os dedos do pé. Já que estava com frio. Água. Eu vou me afogar. Ela morreria dessa maneira. Young-Yuri sabia quem era o homem que a sequestrou. Não era You Xiaoho. No entanto, ele tinha olhos parecidos. Não seria apenas sua irmã. Young-Yuri também acabaria assassinada pelas mãos de um psicopata. As lágrimas caíram através da venda. Eu vou morrer? Uni, me salve. Uni. A água já estava no nível de sua cabeça. Young-Yuri não conseguia mais respirar normalmente. Jou Yun-ho estava tomando um pouco de leite em seu quarto. A música clássica estava saindo de alto-falantes que custavam 20 milhões de won cada. Chopin Etude Op. 10-4. Também conhecida como Chase, estava tocando. Essa era sua ópera favorita. O que era isso? Não importa o quanto pensasse. Ele sentia como se algo tivesse passado despercebido por sua mente. Ele se perguntou o que era. O que diabos tinha deixado passar? Jou Yun-ho olhou para o arquivo do caso espalhado pelo chão. Tudo sobre o incidente do Ipo estava escrito. O primeiro assassinato aconteceu no dia 8 de outubro. O segundo aconteceu no dia 5 de novembro. E hoje é 3 de dezembro. E de repente, 8 de outubro foi o Shuzyo. 5 de novembro. O Shuzyo sempre acontece em um dia de lua cheia. E o segundo assassinato também aconteceu em um dia de lua cheia. Então provavelmente, Jou Yun-ho ficou maravilhado quando notou isso. Se sua ideia estivesse certa, então o assassino provavelmente estava se preparando para sua próxima ação neste exato momento. Eu preciso ligar para Kang-suk Sunbai. Jou Yun-ho ligou para Kang-suk. No entanto, a ligação não chamou. Droga. Jou Yun-ho foi forçado a procurar por um lugar onde o Ipo poderia estar cometendo um crime no exato momento. Ele mobilizou todas suas conexões. Primeiro, ele enviou uma mensagem para um grupo de pessoas. Confirme se há alguma casa de banho, aquário ou piscina que não está aberto. O Ipo pode estar agindo agora mesmo. Quão distante ele estaria? Jou Yun-ho não podia ficar parado. No final, ele colocou um casaco e saiu de sua casa. Jin. 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 Naquele momento, o relógio despertou, indicando que era meia-noite. 4 de dezembro. Era o dia em que o Ipo entraria em ação. Ele usou um aplicativo de mapas para procurar por um lugar com muita água por perto de sua casa. O Ipo matava de forma lenta. Então deveria ser um lugar que não estivesse aberto no momento. Havia apenas um lugar que atendia a essas condições. O Aquário H. Jou Yun-ho sorriu. Ele ficou tão emocionado que não conseguiu se conter. Ele sempre analisava o perfil dos criminosos. Mas desta vez, poderia até mesmo capturar um.
Sumbai! Sumbai! Pegue seu telefone. Vamos caçar o hipo. Como Kang-suk não atendia sua chamada? Jo Yun-ho ligou sua BMW. Tae-yuk olhou para seu trabalho. Satisfeito. Ele usou todas suas habilidades criminais para criar uma armadilha incrível. Isso é perfeito para o meu convidado. Tae-yuk estava na entrada de um aquário. Era um lugar que não precisava de mais que um guarda noturno. Tae-yuk também confirmou que o guarda acabou dormindo enquanto assistia televisão. Ele verificou o horário. Era 00:09. Dia 4 de dezembro. O hipo já devia estar dentro do aquário. Criac. Tae-yuk entrou pelas portas do fundo do aquário H. Era hora de caçar o hipo.